Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. É hora de dar uma conferida no pulso dos mercados agrícolas e financeiros aqui no Brasil e em todo o mundo, no momento que os negócios estão acontecendo. Por isso que é o Agrimercado, que é o mercado no meio do dia. A gente começa o programa desta sexta-feira, final de semana, dando uma conferida no mercado financeiro. O dólar está despencando agora, no início de tarde, uma queda de 1,3% no mercado de câmbio. A cotação da moeda americana operando agora em R$ 5,08. Um mercado, portanto, um pouco mais calmo aqui na área de câmbio. No mercado de ações, ao contrário, normalmente acontece, está subindo. O preço das ações aqui, médios, o indicador aqui, Bovespa na B3, com alta de 1,6%. Em parte acompanha o que está acontecendo lá fora também, as bolsas também estão operando em alta. Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 1 ponto percentual. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, um bom referencial do mercado europeu, também está fechando agora com alta de 1,8%, bastante expressiva. Índice Dow Jones na Bolsa de Nova York também operando com valorização. Esse sim está em andamento ainda, não fechou, ainda vai longe. Índice Dow Jones agora com alta de 1,5%. Mercado de petróleo novamente aquecido, subindo bastante, 3,2%. Petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso, batendo novamente os $110 o barril, 110,80 agora há pouco. Ou seja, petróleo novamente aquecido, em parte refletindo a retomada da economia chinesa, depois de mais de um mês aqui de lockdown nas suas principais cidades, por conta da reincidência da Covid. Aparentemente a China volta aos eixos, consequentemente começa a movimentar a economia e consumir mais combustíveis. Esse é um dos fatores, entre outros, que está alimentando os preços do petróleo ultimamente, que volta a subir, portanto, e nesse momento alta de mais de 3%. Mercado de commodities agrícolas, destaque para a soja. A soja está subindo hoje bastante, 1,5%. Em parte ainda refletindo aquele relatório do SEA divulgado ontem, que aponta aqui estoques abaixo da expectativa para a próxima safra americana, naquele relatório divulgado ontem pelo USDA. Então, o mercado está refletindo isso ainda hoje, com alta agora em Chicago de 1,5%. O milho, ao contrário, subiu ontem, hoje está recuando um pouco, 1,2%, pessoal vendendo. Trigo também subiu ontem, hoje está com realização de lucros, também está caindo 0,6% em Chicago. Na Bolsa de Nova York, açúcar subindo bastante, açúcar bruto 2,4%. Cacau também 1,1%, suco de laranja outro que está disparando 2,1%. Na contramão, o algodão subiu ontem, hoje está tendo um momento de realização de lucros também, pelo menos por enquanto, né? Com a queda de 1,1%. E o café arábica, como a geada não veio, e a gente vai conferir isso agora, o café arábica tem caído nos últimos 2 dias, agora está caindo 2 pontos percentuais, depois de ter subido há 2 dias atrás quase 8% na Bolsa de Nova York. Ontem já caiu, hoje cai de novo. Bom, já que falei nisso, hora da gente botar em dia aqui a situação do clima, a situação e as previsões. Tenho a satisfação de conversar mais uma vez essa semana, em função desse negócio de previsão de geada para o café, com Marco Antônio dos Santos, que é agrometeorologista da Rural Clima, que vai nos atualizar se vai ter geada, não vai ter, se vai atingir o café, se não vai. Quem sabe disso é ele e vai contar para nós a partir de agora. Marco Antônio dos Santos, seja bem-vindo ao nosso Agrimercado. Conta para nós, Marco Antônio, tem geada ou não? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Silmar. Olha, Silmar, geada vai ter. Agora precisa saber aonde exatamente que vai gear, né? Porque o negócio, se a gente acompanhar aí as notícias que vem circulando desde o começo da semana, é uma catástrofe. As notícias falavam de uma catástrofe, né? Na semana que vem. Eu estava até pensando em mudar lá para Califórnia, não sei para onde, porque de tanto frio que ia fazer aqui no Brasil. Mas vamos lá, Silmar. Frio vai ter, nós vamos ter muitas chuvas nesse final de semana e começo da próxima. Depois dessa frente fria entra realmente a massa de ar polar, provoca uma queda brusca das temperaturas em praticamente toda a metade sul do Brasil. Então a semana que vem vai ser uma semana bem gelada no Brasil, né? Principalmente aqui na metade sul, as temperaturas caindo até lá em Brasília, na região de Brasília, para você ver como a massa de ar polar tem amplitude. No entanto, aquele frio tão intenso que estava sendo projetado no começo da semana
para a semana que vem, para os dias 17, 18 e 19, perdeu forças. As temperaturas ainda ficam abaixo dos 5 graus em vários municípios brasileiros, podendo até nas regiões altas ali de Santa Catarina, do Paraná, até fazerem temperaturas próximas a 0, 1 grau Celsius, ou seja, é uma temperatura até para geada. No entanto, aquele medo de ter uma geada ampla, como nós tivemos em 2021, eu acho que não vai mais acontecer. Não é que eu acho que não vai acontecer, eu nunca achei, para falar bem a verdade. As últimas, né, a gente falou isso na segunda-feira, depois eu não me lembro, acho que foi na quarta, que a gente voltou a conversar, né, Silmar? E eu nunca vi, sinceridade, eu nunca vi essa geada ampla que todo mundo estava comentando, até porque no relatório que eu fiz hoje, no boletim que eu fiz hoje, eu mostro o motivo pela qual eu nunca achava que isso ia acontecer por conta de nebulosidade. E os modelos estão reagindo agora a essa nebulosidade. Então, frio vai ter, geadas podem realmente ocorrer em algumas regiões de extrema altitude, até mesmo no sul aqui de Minas, nas áreas de café, pode ter alguma coisa ali para quinta-feira, no dia 19, né, por conta de regiões extremamente altas, como tem locais ali no sul de Minas que passam de 1.500 metros de altitude. Então, essas localidades podem ser bastante frias na quinta-feira. Então, temos que continuar monitorando, porque ainda está longe, está isso só na quinta-feira, mas aquele frio amplo que tinha e até a possibilidade de neve, não sei mais se vai ocorrer, não, Silmar. Quer dizer, eu nunca achei, né? Estou falando que os caras que fizeram essas previsões vão ter que começar a rever isso daí. Bom, fora café, que por enquanto então fica fora desse radar aqui, alguma outra cultura que poderia ser atingida mais ao sul, por exemplo, de São Paulo para baixo, por essas geadas? Não? O que tem em andamento? Eu acho, Silmar, vamos lá, voltando, Silmar, eu acho que pega um pouco de milho e um pouco de café, não descarta essa possibilidade. Mas o que não estou vendo é geadas amplas, como foi 2021, que deixe bem claro, né? Mas tem algumas regiões de Guarapuava, Pato Branco, no sul do Paraná, que vai fazer muito frio, as temperaturas podem chegar a 0 graus ali, sem dúvida nenhuma, porque são regiões de extrema altitude. A mesma coisa que na região da Serra da Mantiqueira, aqui em Minas Gerais, que as temperaturas podem chegar a 2, 3 graus. Então, são regiões que podem ter algum problema. Quer dizer que, por enquanto, tanto café quanto cana e milho aqui, ainda com risco baixo, é isso? Conclusão? Exatamente. Risco alto. Trigo no Paraná, acho que não pega, né? Não, risco alto somente em regiões de alta altitude. Perfeito. Muito bem, bom, como essa frente fria vem lá do extremo sul da América do Sul, na Argentina tem condições de trazer algum prejuízo? Tem, a Argentina tem. É? A Argentina tem mais risco do que no Brasil. Pode pegar o quê? Milho lá e soja ainda? Mas bem no finalzinho, né? Já está no final, eu acho que o estrago já foi feito. Acho que essa geada, mesmo que venha, não vai trazer nenhum dano aí para eles. Perfeito. Bom, Marcos, vamos lá para os Estados Unidos. Ontem o USDA, o Departamento de Agricultura americano, divulgou as primeiras projeções para a próxima safra americana. Projeção diária de rendimento, de produtividade, de produção, e confirmando aqui para o milho um recuo aqui bastante expressivo em termos de produção por conta de redução diária. Então, cerca de 16 milhões de toneladas a menos em relação à safra do ano passado, como primeira projeção, né? E sem contar a quebra na safra lá da redução da safra na Ucrânia, lá, tanto de milho quanto de trigo, por conta da guerra. Agora, por conta de clima, parece que é nos Estados Unidos, basicamente, que é a preocupação maior, porque houve um atraso. Agora, ainda dá tempo de plantar ainda, está dentro da janela ainda, né? Está no fim, mas ainda tem condição de plantar. Só que vai ser um plantio menor já por outras razões, né? Bom, o produtor com maior preferência para a soja, independentemente de clima. Sim, eu acho que assim, a gente sempre falou isso, né, Silmar? Né? E nunca duvidamos dos relatórios que havia a intenção de plantar mais soja do que milho. Lógico que ainda a janela de milho está se encurtando, cada semana que passa ela se encurta mais. E tem um outro agravante, semana que vem também vai ser muito frio nos Estados Unidos. Isso pode voltar a atrapalhar um pouco o plantio e o desenvolvimento, e a germinação das lavouras de milho que estão sendo semeadas. Então isso pode ser um novo entrave aí para os americanos. No entanto, Silmar, eu acho que as condições
Tirando o frio, há previsões de chuvas, mas dentro de uma normalidade. Então, as condições para os americanos, principalmente para a soja, que é semeada mais daqui para frente, acho que as condições melhoram bastante. Já para o milho, acho que as coisas começam a complicar novamente com o frio da semana que vem. Ou seja, o cenário americano não está tão atrativo assim, não. Perfeito. Bom, ainda no exterior aqui, tinha aquela especulação sobre os efeitos da seca e altíssimas temperaturas na Índia, que estaria afetando a safra de trigo, né? Por enquanto, parece que não houve nenhuma redução significativa, pelo menos nesse relatório do USDA divulgado ontem, se prevê uma safra grande na Índia, de trigo de 108 milhões de toneladas. A Índia que é o segundo maior produtor mundial, né? Será que mudou a situação do clima por lá? Não, ainda continua bastante quente e bem seco. O que está afetando um pouco mais também são as regiões de cana lá, isso pode afetar. As temperaturas só voltam a cair um pouco com a entrada das monções a partir de junho. Aí sim, eles têm Mas tanto essa semana foi extremamente quente, com temperaturas acima de 48 graus, em algumas localidades mais ao norte da Índia. E na semana que vem também continua com calor e pouca chuva. Somente na virada aí do mês, na última semana de maio, é que a tendência é realmente de começar a fazer menos calor e as chuvas de monções começarem a entrar. Então, eles têm pelo menos mais uma semana aí de muito calor, que é a semana que vem. Muito bem, para finalizar, voltamos ao Brasil, Marco Antônio, falar um pouquinho sobre milho, né? Com a preocupação lá com a falta de chuvas na parte central do país. A própria Conab ontem andou reduzindo um pouco a estimativa de produção, especialmente em Goiás, né? Continua essa situação, não? Silmar, até chove agora na próxima semana, no Mato Grosso, em Goiás e Minas. Mas as chuvas que vão ocorrer agora não servem mais para nada, eu acho. Acho que a safra de milho já está totalmente consolidada. Pode salvar aquele milho que foi plantado lá no meio de março em diante, que já tem uma produtividade baixa já. Então, o que eu acho, por mim, essa chuva que vai ocorrer na semana que vem, além dela ser baixa, mas ela não vai trazer nenhum alívio aí para a produção de milho. Acho que a safra já está totalmente consolidada. Agora, salvo uma geada na semana que vem, que os modelos mudem totalmente e voltem a dar uma geada severa, né, para o milho. Mas, se não, acho que a safra já está totalmente consolidada. Ou seja, mesmo que não chova mais daqui para frente, ainda podemos ter uma safra melhor do que a do ano passado, claramente. Bem melhor do que o ano passado. É uma safra recorde. Perfeito. Não tenha dúvida que é uma safra recorde, porque a maior safra foi em 2017, nós tivemos 71 e alguma coisa. Então, qualquer número acima de 72 é uma safra recorde. Perfeito. Está aí Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, atualizando a todos nós aqui, especialmente os nossos produtores que nos assistem nesse momento, sobre as tendências do clima. E vamos torcer para que não haja geada aqui afetando a nossa produção de café, que já é pequena por conta de outros problemas. Marco Antônio, ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Um bom final de semana. Até semana que vem. Segunda-feira. Até segunda-feira com mais informações sobre geadas. Aí, mais próximo do evento, fica mais importante dar uma atualizada. Boa tarde e bom fim de semana, Marco Antônio. Para você também. Tchau, tchau. Muito bom, vamos em frente com o nosso agrimercado desta sexta-feira. Olha, tem muita notícia importante aqui sobre exportações de proteína animal, produção de carnes. Vamos começar com carne bovina. De acordo com informações divulgadas agora há pouco pela Abrafrigo, a Associação dos Frigoríficos, as exportações totais de carne bovina somaram mais de 186 mil toneladas em abril. Totais significa carne in natura, processada, congelada, etc. 186 mil toneladas, mais de 186. A receita com o produto atingiu 1,1 bilhão de dólares. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o volume aumentou 22% e a receita, que é o que mais importa, 56%, preço mais alto, preços médios, portanto. Nos 4 primeiros meses de 2022, a China continuou sendo a líder da importações de carne bovina brasileira, com 344 mil toneladas. Os Estados Unidos vêm na segunda posição, com 79 mil toneladas, e em terceiro lugar o Egito, com mais de 55 mil toneladas.
Em abril, as exportações de carne suína atingiram 89,7 mil toneladas. Nesse caso aqui, há um recuo aqui em relação aos melhores níveis do ano passado. Vamos ver os detalhes. Segundo o levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações brasileiras de carne suína, incluindo produtos in natura e processados, atingiram 89,7 mil toneladas em abril, número 8,8% menor que no mesmo período de 2021. Em receita, o resultado das vendas no mês atingiu 193,4 milhões de dólares. De janeiro a abril deste ano, foram exportadas pouco mais de 327 mil toneladas de carne suína. De acordo com a BPA, a China é o principal destino dessas exportações, seguidas por Hong Kong, Filipinas, Singapura e Argentina. E o Brasil exportou 5,7% mais frango, carne de frango, agora em abril. Isso é um setor que cresceu bastante, ao contrário da carne suína. Isso em comparação com o mesmo mês do ano passado, 5,7% a mais. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, essa alta demanda em diversos destinos foi o que impulsionou as vendas nesses primeiros meses de 2022. As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram pouco mais de 418 mil toneladas em abril, gerando 821 milhões de dólares em receita, alta de quase 6% em volume e de 35% em faturamento. No acumulado do ano, de janeiro a abril, as vendas externas do produto alcançaram 1,5 milhão de toneladas, número 9% maior que o registrado no mesmo período de 2021. Em receita, o valor foi de 32%, com 2,8 bilhões de dólares. Segundo a BPA, a demanda pelo frango brasileiro por parte do Oriente Médio, Ásia e Europa cresceu bastante no período, fator que compensou a leve diminuição das compras por parte da China. Há muita expectativa do mundo para que o Brasil possa atender com fornecimento de proteína de qualidade, com sanidade e, acima de tudo, com sustentabilidade também, cobrindo lacunas que estão surgindo por conta de dois motivos. O primeiro dele, a invasão da Rússia na Ucrânia, o chamado conflito da Rússia e da Ucrânia, que faz menos produtos da Ucrânia serem exportados, tanto de frango produzido como também de grãos, e também o problema da influenza aviária. Infelizmente, para países da Europa e especialmente dos Estados Unidos, que é um grande produtor mundial, está, infelizmente, muito severa. Uma doença que está afetando, lembrando que a influenza aviária não afeta ao humano e sim somente ao animal, essa doença está diminuindo a produção dos principais concorrentes do Brasil, fazendo com que o Brasil seja mais demandado no fornecimento de frango. Mesmo com a queda de 3%, a China segue como o principal importador dos produtos brasileiros, seguida de Emirados Árabes Unidos e Japão. Além do bom desempenho da carne no exterior, Ricardo Santin lembra também da importância do produto no mercado interno. Esse é um setor que ajuda o Brasil em produção, ajuda os municípios em que está localizado, a mais do que isso, ajuda a desenvolver nossa economia e garante comida na mesa dos brasileiros. Porque, apesar de estar crescendo 9% nos volumes de exportação, nós não abandonamos o mercado interno. O mercado interno também tem crescimento de oferta e mantém a comida na mesa dos nossos brasileiros. Dá uma conferida agora nas cotações, nos preços agrícolas aqui no nosso mercado interno do Brasil, hoje pela manhã. Começando pela soja, vamos dar uma olhada como é que estavam os preços hoje pela manhã. Preços em alta na maior parte das regiões que a gente acompanha diariamente. Estou vendo aqui em Passo Fundo uma exceção. Preços caíram um pouquinho em relação ao dia anterior, R$ 195,00 por saca de 60 quilos. Cascavel no Paraná aumentou para R$ 189,50, Rondonópolis também para R$ 179,50. Rio Verde, Goiás, estável, 175. Dourados, Mato Grosso do Sul, também estável em 181. Sorriso, lá também no Mato Grosso, aumentou para 0,3% para R$ 173,00 por saca. Barreiras, lá no Oeste Baiano, outra praça importante, que é referencial, alta de 0,6% para R$ 175,00 por saca de 60 quilos. Vamos ver o milho.
Preço do milho no mercado físico sem alterações, pelo menos até amanhã de hoje. No sul continuam os preços mais altos, no interior do país, tirando o Porto, né? R$ 92,00, tanto lá em Carazinho quanto em Chapecó, em Santa Catarina, Carazinho, no Rio Grande do Sul. R$ 92,00 por saco, mas preço estável. Um pouco a gente vê mais no mercado físico, enquanto isso, vamos dar uma conferida em outras notícias aqui importantes para o nosso agronegócio. Olha, o governo sancionou, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o PLN1, que é aquele plano que vai trazer mais de 868 milhões de reais de financiamentos para o setor, ou seja, para equalizar taxas de juros e garantir ainda um saldo para salvar, que faltou aqui para o Plano Safra 2021-22, ou seja, esse que está por terminar. Vamos dar uma conferida. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei do Congresso Nacional de número 1 de 2022, mais conhecido como PLN1, que destina 868 milhões e meio de reais para a equalização do Plano Safra 2021-2022. A expectativa agora é que o Tesouro Nacional autorize bancos e cooperativas de crédito a retomar as contratações de financiamentos rurais com a subvenção federal, que estavam suspensas desde o início de fevereiro deste ano. Nos cálculos do Ministério da Agricultura, a sanção deve liberar 24 bilhões de reais em recursos nas linhas de crédito. Em uma rede social, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, a FPA, comemorou a sanção do PLN1. Isso porque toda a articulação dessa aprovação teve participação da frente. O ministro da Agricultura, Marcos Montes, que ainda está em uma viagem ao Oriente Médio, comentou sobre a aprovação e agradeceu aos envolvidos. Aproveito a oportunidade para poder agradecer os parlamentares brasileiros, através da Frente Parlamentar da Agropecuária, pela aprovação do PLN1 e também ao presidente Jair Bolsonaro pela sua sanção hoje, que será de grande utilidade, destravando o Plano Safra 21-22 e com um indicativo, se Deus quiser, muito forte, para que nós tenhamos também um Plano Safra 22-23 muito robusto, porque a agricultura, sem dúvida alguma, é o carro-chefe da nossa economia. O Plano Safra é um dos grandes auxílios da agricultura brasileira. Ele ajuda produtores que necessitam de recursos financeiros para avançar na tecnologia e também na produtividade. O dinheiro pode ser gasto na comercialização de produtos agrícolas e investimento tanto no meio rural quanto nas agroindústrias. Esses recursos para subsídio destravam agora 22 bilhões, que não é pouca coisa. Bom, o problema agora é a próxima safra, de onde vamos tirar dinheiro para isso. O Rogério Miranda, que é subsecretário de Política Agrícola do Ministério da Economia, afirma que ainda não há recursos definidos para o próximo Plano Safra. Vamos ver. Olha só, em termos de recursos, a gente ainda está estudando, nós estamos trabalhando fortemente. Nós temos um grupo de trabalho liderado pelo MAPA, pelo ministro Marcos Montes, que é uma pessoa ultra qualificada na área agropecuária, né? E somos o MAPA, nós aqui do Ministério da Economia, a SPE Tesouro e o Banco Central. Então nós estamos discutindo, mas essa definição de quanto vai ter de recurso ainda não está clara. Por quê? Porque atualmente, antes do PLN1, nós tínhamos zero de recursos, inclusive para tocar a safra 21-22. Nós estamos correndo atrás de recursos dentro do orçamento para fazer a safra 22-23. Atualmente, na conta de equalização, nós temos só um recurso que veio do PLN1. Para 22-23, a gente ainda não tem nada. Então, é óbvio que a gente está realocando, o Tesouro está fazendo contas para ver de onde pode tirar, que a gente não vai ficar sem Plano Safra. Isso aí, o presidente Bolsonaro já disse que não vai acontecer e nós sabemos que não vai acontecer. Agora, a ideia é que a gente coloque esse recurso lá dentro, os 2,2 que foram pedidos pelo ministro Marcos Montes para fazer a safra da melhor forma possível. Eu acho difícil que a gente consiga esse recurso todo, mas o que a gente pensa dependendo de quanto colocar lá dentro, e aí os parlamentares podem ajudar com emendas de bancada, etc. Dependendo de quanto colocar na conta de equalização, quanto menos colocar, maior vai ter que ser os juros para acomodar a safra. É essa a conta que nós estamos fazendo.
Esse é o desafio para a próxima safra, de onde tirar o dinheiro para financiar, que é extremamente importante, até porque o custo está muito maior, precisa de muito mais recursos subsidiados aqui para financiar o próximo plantio. Bom, vamos para o nosso mercado físico, segunda parte aqui, conferir os preços do boi gordo agora. Como é que estava o preço do boi gordo agora pela manhã, aqui no nosso mercado interno. Dá uma olhada lá, sem alterações, pelo menos até amanhã de hoje. Estou vendo aqui Araçatuba, no Oeste Paulista, continua lá em R$ 320 pela arroba, que é um preço referencial, balizador de mercado, sem alterações, portanto, e nas demais praças também. Vamos ver o café rapidinho? Café, sim, com queda praticamente generalizada, na verdade, por conta da queda na Bolsa ontem, né? Depois da alta de 2 dias atrás, ontem os preços caíram bastante, está refletido no mercado interno brasileiro hoje pela manhã. 1,6% no sul do Minas, a menos, né? 1,6% também no Cerrado Mineiro, demais tipos de praças também. O caso do Vitória do Espírito Santo, o Conilon, com queda de 1,3% para R$ 750 por saca de 60 quilos. Vamos ver o arroz. Arroz com muita variação de preço, mas ontem com queda, hoje com recuperação. Altas que vão de 0,4% até 0,6%, dependendo da praça e do tipo. No sul do país, referenciado em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, maior estado produtor, alta de 0,5% para R$ 69,75, saca de 50 quilos de arroz em casca. Para finalizar, temos aqui o algodão com preços estáveis, sem alterações, R$ 7,20 por libra peso do algodão em pluma em São Paulo, sem alterações. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta sexta-feira. Voltamos mais tarde com o consultor AgroMais e os fechamentos do dia e da semana, dessa semana que está se encerrando no dia de hoje. Uma boa tarde e até mais.